falar do nosso Pink and Blue, né? Vamos lá? Para que serve o Pink and Blue? Né? Como é que o Pink and Blue poderia impactar na vida deles e delas? Né? Hoje a gente vive uma rotina muito louca. Né? Hoje eu saí de casa às 8 da manhã, cheguei agora de pouco, não parei um minuto, cuidando de tudo, e é uma loucura, né? E a gente, com isso, a gente vê, assim, estresse, cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional, eu vejo muito isso. Então, pesquisas hoje demonstram que pelo menos 45% dos homens, hoje, no Brasil, 45% dos homens têm problemas relacionados à sexualidade. Né? Ou não tem a libido que queria, ou tem certa impotência, ejaculação precoce, vamos falar real. São os problemas, né? Mas existem os assexuados também, então são os problemas mais comuns, tá? Enquanto nas mulheres esse índice seja 55%. Gente, eu até me surpreendi, tá? Eu achei que era maior nas mulheres do que nos homens, né? Porque a gente tem aquela coisa, né? Que todo mundo fala da dor de cabeça, que mulher é tudo isso, mas não é tanta diferença assim, viu? As pesquisas demonstram que não é tanta diferença assim, mas que as mulheres também têm um problema, né? Um problema relacionado à sexualidade. Então, o que está relacionado a isso? Primeiro, estilo de vida sedentário, não pratica atividade física, vai engordando, alimentação errada, aumenta peso, perde libido, perde tesão, perde vontade de se mostrar, fica com vergonha, a mulher tem muito disso, né? Não quer se mostrar para o parceiro. Então, o estresse do dia a dia, trabalha fora, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, né? O homem é a mesma coisa, tem a responsabilidade de trazer o pão de cada dia para casa, esse mundo louco, nessa pandemia toda. Então, tudo isso causa o quê? Uma diminuição de hormônios, da testosterona, que está presente em homens e mulheres. E quando esse hormônio diminui, o que a gente sente, gente? Fadiga, dificuldade de concentração, levanta da cama com a cama grudada nas costas de manhã, já tem vontade de deitar de novo, não tem muita vontade de conversar, de sorrir, algumas pessoas entram em depressão, têm ansiedade, né, ficam ansiosas, não tem vontade de ter relação sexual com o parceiro, né, não conseguem controlar o peso, só querem saber de comer, só querem saber de comer besteira, tem muito desânimo. Então, isso é muito comum, é a realidade das pessoas hoje, dos brasileiros hoje, né? Então, o que a gente precisa fazer? Na medicina, a prevenção sempre é o melhor remédio. Sempre. Sempre. A medicina hoje é preventiva, gente, para tudo. É melhor você prevenir do que ter que remediar. Então, atualmente, usa-se... Aliás, não é atualmente não, tá? Há muito tempo, a medicina chinesa, ela utiliza o tribulus terrestres, com algumas associações, para tratar esse tipo de desordem, né? Para restabelecer um equilíbrio hormonal naturalmente. E com isso, acabar com esse sintoma de cansaço físico, mental, falta de libido e etc. Então, o tribulus terrestre, ele é utilizado na medicina chinesa e na medicina ocidental já há algum tempo, não é de hoje não, tá? E o que são, né? O que são o Pink and Blue? A base do Pink and Blue é justamente o tribulus terrestre, né? Essa planta que é chinesa, né? É uma planta chinesa que é utilizada há muito tempo lá e que nós tomamos na medicina tradicional ocidental também, né? Médicos prescrevem tribulus terrestre. Tanto os urologistas, ginecologistas, nutrólogos prescrevem demais. E o que então é o nosso 01? O nosso 01 Pink and Blue é um suplemento à base principalmente de tribulus terrestres, associados com outros ativos, outras coisas que nós vamos falar aqui, direcionados a homens e mulheres que querem aumentar o seu nível de energia e vitalidade, que estão sentindo falta, dificuldade de se concentrar, dificuldade de fazer atividade física, que vivem cansados, que vivem desanimados, que vivem com dor de cabeça, né? Estou com dor de cabeça. Então, a gente precisa
é para isso que serve o Peking Blue, é aí que ele entra, esse suplemento. Então, totalmente baseado na experiência da medicina chinesa, né? A gente traz, então, esse suplemento para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida das mulheres, né? A medicina tradicional chinesa, ela é uma prática milenar. Existe há milênios, que utiliza o quê? Justamente as ervas, a fitoterapia, para restabelecer o equilíbrio do organismo, para deixar o organismo equilibrado, né? E nesse quesito, equilibrar desejo e libido. Quando a gente consegue equilibrar essas energias, essa vitalidade, a questão de se dar bem, de gostar, de fazer, de aumentar a libido, é uma consequência, tá? Mas a gente trabalha toda a energia do corpo, capacidade de concentração, de fazer atividade física, de trabalhar bem, de ter o dia bem, de não viver cansado e abrindo a boca, tudo isso está relacionado a esse suplemento, tá? E a medicina chinesa, tradicional chinesa, ela usa o tríbulos como tonificante, revigorante, afrodisíaco, estimulante sexual há muito tempo. Há muito tempo. Só que há pouco tempo que foram feitos estudos que comprovaram essa ação, né? E ele passou a ser utilizado também na medicina ocidental. Então, o tríbulos terrestre é chamado Baijili, né? Ele é uma planta que vem sendo estudada há muito tempo e que tem esse poder revigorante, né? Aumentar a vontade de fazer as coisas, inclusive sexo, né? Mas é a vontade de fazer tudo. É a melhoria da sua qualidade de vida, né? Para que você não viva cansado e estressado o tempo todo. Então, hoje é muito utilizado para praticantes de atividade física, né? Que buscam um desempenho esportivo melhor, que tem... Por quê, gente? Porque o tríbulos, ele aumenta a produção de testosterona de forma controlada. Ele é um adaptógeno. O que é um adaptógeno? Ele aumenta até o padrão de que seu corpo precisa. Ele se adapta a isso. Então, ele consegue aumentar os níveis de testosterona, tanto em homens e mulheres, e aumentar, então, o desempenho esportivo, aumentar a queima de gordura, aumentar o aumento da massa muscular, aumentar a vitalidade, concentração e libido, tá? E libido. Então, assim que age os tríbulos. O tríbulos, ele aumenta as concentrações de testosterona de forma natural. Ninguém vai sair daqui com voz grossa e com pelo, não se preocupe. Ele é adaptógeno, ele consegue regular para aquilo que o seu corpo realmente precisa dentro dos parâmetros naturais do seu corpo, tá? Então, é de uma forma regular, aumenta naturalmente a produção e a liberação desse hormônio. E daí, gente, quem suplementa a testosterona sabe que o mundo se abre, né? É o melhor hormônio do mundo que existe, é a testosterona. Então, ele se abre. É lógico que tem que saber fazer isso, tá? Porque senão mulheres ficam com características masculinas, mas é outra vida. É outra vida, tá? Outra vida mesmo. Então, um mecanismo de ação proposto é que o tríbulos, ele aumente o DHEA, né? Que é um precursor da testosterona. É um precursor, é uma matéria-prima para a testosterona, tá? É um hormônio e, com isso, aumenta a sua capacidade de praticar atividade física, aumenta a força, aumenta o seu resultado, sem ter a função de anabolizante, como seria você suplementar somente grandes quantidades de testosterona mesmo, tá bom? O Pink Plaera, então, é um suplemento à base de tríbulos, que nós já falamos, ginkgo biloba, ginseng, canela, tá? Ele tem essa composição. O tríbulos terrestre, para aumentar a testosterona, pasmem, mulheres, mulher também tem testosterona, né? Mulher também produz testosterona. E utilizar a testosterona na mulher, gente, a vida se abre, tá? Então, ó, todas as suas capacidades se multiplicam. É maravilhoso. Então, não tenham medo disso. É natural. Mulher tem testosterona e não vai produzir além do que ela realmente precisa. Então, a gente precisa manter essa produção elevada para que a mulher tenha maior capacidade de atividade física, maior capacidade de emagrecimento, maior capacidade de ganho de muscular, maior capacidade de concentração, porque a mulher já é multifator, né? Multifator. Ela já faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não consegue. Então, o tríbulos é para isso. E aumentar a libido, por que não?
né? Quem consegue ser super mulher e ainda está disposta à noite? Então, assim, é um aumento de libido. E a libido faz parte da vida, né? Faz parte da alegria, da felicidade, etc. E tal. Então, o Tribulus vem para aumentar essa capacidade da mulher de se relacionar consigo mesmo, de estar melhor de dia e de noite, de ter mais concentração, mais vontades, mais desejos, e proporcionar esse equilíbrio, tá? Bom, o ginkgo biloba também é uma planta muito comum da medicina tradicional chinesa, riquíssima em flavonoides e terpenoides, que são substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. Possuem vários benefícios para o corpo, mas o principalmente é aumentar o fluxo sanguíneo arterial, ou seja, tanto cerebral quanto periférico. Ele aumenta a oxigenação do corpo. Quando ele aumenta a oxigenação do seu cérebro, você raciocina melhor e mais rápido. Quando ele aumenta a oxigenação dos seus músculos, do seu corpo, você trabalha melhor e mais rápido. Você tem mais dinâmica, né? Mais foco. E esse é o objetivo do ginkgo biloba, tá? Então, assim, ele é um elixir natural para potencializar a ação do Tribulus na questão da sexualidade e também da concentração, ok? Ginseng. O ginseng também é muito utilizado na medicina tradicional chinesa. Ele tem uma propriedade estimulante e revitalizante, tá? E ele é utilizado também na nossa medicina ocidental bastante. Ele ajuda a diminuir o estresse, o cansaço. Ele é muito utilizado também associado em tratamentos de depressão, de ansiedade, né? Como uma forma mais branda, mais natural, para ajudar a reequilibrar, né, esse estresse no corpo, melhora a qualidade de vida, produz longevidade. E, além de tudo, estudos comprovam a eficácia dele contra a fadiga, contra o desânimo, contra a debilidade, contra a incapacidade de raciocínio, de concentração, né, o estresse físico, mental, impotência sexual. Então, é para isso que serve o ginseng. Então, todos eles vêm para suplementar, para dar mais força ao Tribulus terrestre. A canela, ela é riquíssima em ferro e manganês, né, que é importante também nesse processo. E possui vários benefícios da saúde, e o principal delas é a termogenia, né? Ela aumenta o metabolismo, né? Ela aumenta o metabolismo no nosso corpo, aumenta o consumo de açúcar do sangue e a sensibilidade de insulina e contribui para o emagrecimento, além de aumentar o metabolismo. Você também aumenta o quê? A resistência, você aumenta a capacidade de concentração e tudo isso que a gente já vinha falando até agora. O seu corpo vai trabalhar bem melhor quando você utilizar o suplemento Pink, tá? Aí para as mulheres, né? O corpo vai trabalhar muito, muito melhor. Então, os estudos comprovam que o uso do 01 Pink uma vez ao dia, né? Ele vai mudar a sua forma de ver o mundo vai ficar mais colorido, né? Você vai ter mais resistência física, capacidade de resolver problemas, de trabalhar mais, de foco, né? Ajuda até na menopausa, ajuda naquela irritabilidade da menopausa e da TPM. Então, é muito importante o consumo diário do Pink. E, em relação à sexualidade, tem inúmeros benefícios, né, para a mulher. Então, aumento da libido feminina, também é comprovado a presença do Tribulus terrestre. Como que ele aumenta a libido, gente? É legal isso. Fizeram umas pesquisas em vários países e ficou comprovado que ele aumenta a libido feminina de todas as idades, inclusive de mulheres que estão na menopausa, tá? Ele aumenta a duração do prazer feminino, tá? Porque ele aumenta a irrigação do clitóris e do órgão sexual feminino. Então, o órgão fica mais lubrificado e aumenta, então, a oxigenação e a duração do prazer para a mulher, tá? Então, é muito importante utilizar o Tribulus terrestre, vai, gente? Fala sério. Então, o Pink tem que ser utilizado mesmo todos os dias. Não é só na hora H, tá? Eu vou utilizar só agora na hora H. Não, não é Viagra, tá bom? Não é Viagra, que o efeito é naquele momento. É como todo suplemento, é uso diário, para que você tenha um efeito na hora que você precise, né? Então, realmente, toda a sua vitalidade física, vitalidade mental, melhora a vida sexual, facilita a vida para você ganhar mais massa muscular, diminuir gordura, ficar com um corpo mais harmônico. Então, para isso que ele serve. Tá aqui, ó, aumento da libido, melhora dos sintomas da menopausa, diminui a fadiga, né? Melhora o humor,
rejuvenescimento natural. Então, ele tem todos, ele acelera o metabolismo. Então, ele é perfeito para a gente usar também no desafio. No desafio, praticar atividade física e ter maior resultado com a prática de atividade física, tá? Agora, vamos... aí, Tribulus, ele tem essa composição e você vai consumir 2 cápsulas ao dia, tá bom? Como que você pode consumir? Você pode ingerir as 2 ao mesmo tempo, de manhã, tá? Ou você pode dosar de 12 em 12 horas, às 8 da manhã, às 8 da noite, não tem problema nenhum, tá? Eu costumo consumir de manhã, porque eu acordo, passo meu dia bem, tô adorando, tô consumindo todos os dias, e também porque eu faço atividade física na parte da manhã. Então, me ajuda bastante, tá bom? Mas o importante é que você tenha que consumir 2 cápsulas ao dia, juntas ou separadas. O Blue, gente, para eles, bom, o suplemento à base de Tribulus e ginseng, né? A gente já falou desses ativos. O Tribulus terrestre em homens, né? O efeito é ainda mais expressivo do que em mulheres. Responde muito mais, por quê? Porque a quantidade de testosterona do homem naturalmente é maior do que das mulheres, e o efeito é aumentar a concentração, ele age aumentando a concentração de testosterona, então o efeito é ainda mais expressivo em homens, né? Pesquisas mostram que ele é capaz de fazer essa vasodilatação, que nem na mulher, causa vasodilatação da região íntima feminina, o que dá mais prazer e prolonga esse prazer. A mesma coisa no homem, ele causa essa vasodilatação na região peniana, prolongando a ereção e o prazer, né? Amplificando o prazer do homem, mais ainda do que na mulher, tá? É constantemente utilizado para isso, como tratamento de vários tipos de desordens da sexualidade masculina, né? Ele também ajuda no controle da pressão arterial, dos níveis de triglicerídeos e manutenção da massa muscular. Hoje o Tribulus terrestre é muito utilizado na medicina tradicional, na nutrologia, para quê? Para manutenção da massa muscular no homem, tá? Mais testosterona, mais músculo. E o ginseng, que também é da medicina chinesa, nós já falamos aqui, e ele diminui o estresse, o cansaço, dá mais força física, força mental, proporciona longevidade e está aí para associar ao Tribulus e potencializar ainda mais o efeito do Blue, né, do 01 Blue para os homens, tá? Então ele tem essa capacidade de aumentar o efeito do Tribulus terrestre, ok? Bom, em relação à sexualidade, o Tribulus aumenta o desejo masculino por sexo, estou falando de sexualidade, ele aumenta o prazer, né, por causa da vasodilatação, então a duração dura mais, né, a questão da ereção, tá? E o aumento, o tempo de ereção e do prazer, porque se está bem irrigada a regiãozinha ali, gente, fica mais sensível, o prazer fica amplificado, então essa é a função do nosso Tribulus, né? E ele está muito associado hoje ao ganho de massa muscular em homens. Quem faz academia hoje com regularidade e ganho de massa muscular usa Tribulus terrestre. Se está com um médico, um nutrólogo acompanhando, está usando o Tribulus terrestre, tá? Então, tem aí um nicho de mercado bastante grande, né? Para tá passando aí para frente. Então, ó, estimula a produção de testosterona, aumenta o estímulo e apetite sexual, melhora a disfunção erétil, tem ação na vasodilatação, então melhora a ereção, aumento de força, ganho de massa muscular, né, acelera a recuperação muscular, diminui a fadiga na hora de praticar atividade física e a indisposição. Então ele também deve ser utilizado 2 cápsulas ao dia, tá? Como no caso das mulheres, a mesma coisa, 2 cápsulas ao dia, podendo ser consumidas juntas ou separadas, sem problema nenhum. Tá? O importante é consumir as 2 cápsulas ao dia. E não para por aí, tá, gente? O Tribulus terrestre, da 01, a maioria dos Tribulus terrestres hoje no mercado, lembra que a gente falou do ômega 3, é o EPA e o ODH que fazem efeito? No Tribulus, o que faz efeito são as saponinas, tá? A maioria dos Tribulus terrestres hoje no mercado, para você comprar, eles têm na faixa de 40% a 45% de saponinas. O nosso Tribulus terrestre tem 63% de índice de saponinas, que é um fitoesterói, né, um nutriente que traz diversos benefícios no controle do colesterol, do açúcar do sangue, na manutenção da massa magra, no emagrecimento, no processo inflamatório do corpo, ele é antioxidante, antirradical livre e etc, etc, etc e etc, tá? Então, assim, o nosso Tribulus terrestre é de altíssima qualidade e garantia
de eficácia, ok? Como eu disse, ó, antioxidante, né, as saponinas, reduz a formação de placas de ateroma, então diminuem os riscos de problemas cardiovasculares, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, que é muito importante nesse momento da nossa vida que nós estamos vivendo, né? Bom, isso é muito importante, gente. Nós não ajudamos a tratar e não ajudamos a curar e nem fazer diagnóstico de nenhuma doença. Nosso papel é ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos de vida, hábitos de vida saudáveis, né? Passar a ter hábitos de vida saudáveis, passar a praticar atividade física e utilizar os nutracêuticos. Eu quero que vocês parem de me fazer esse tipo de pergunta. Doutora, qual remédio da 01 serve para artrite? Tenho bastante. Qual remédio da 01 serve para problema no rim? Gente, problema no rim, problema no coração, problema é tão amplo. Tão amplo. Existem centenas de problemas no rim, centenas de problemas do coração. Ah, a pessoa tem problema no coração. Não quer dizer absolutamente nada. Então, se a pessoa tem algum problema e tem dúvida de usar os produtos, não se meta, peça para ela perguntar para o seu médico. A maioria das vezes não tem problema nenhum utilizar, tá? Mas não é para tratar. Eu não quero que vocês comecem a falar. Esses dias eu perguntei, o médico passou cálcio, ela quer usar o ósseo. Não, gente, quando o médico passa cálcio, ele passa cálcio medicamentoso, altas dosagens, que é para tratar. O nosso cálcio é para prevenir, é suplemento, é alimento. Então não dá para substituir medicamento. Então, a gente não trata, não cura nada, mas a gente previne, com a utilização de suplementos, previne inúmeras doenças, agora e principalmente lá na frente, lá no futuro, tá bom? Que é o mais importante, né? Então, saúde por dentro, beleza por fora é o nosso lema, ok? Bom, gente,